A paz do Messias chamado Cristo Jesus, meus irmãos, e um bom dia. Eu já estou aqui ativa. Passei uns dias sem gravar e sem publicar, porque estava muito cansado. Estava muito cansado e precisava de um tempinho, de um tempozinho. Eu precisava, mas agora eu já estou ativa. E já convido vocês para que nós venhamos ler juntos o 20º livro da Bíblia Sagrada. O livro de Provérbios, capítulo 29. Quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Esse foi o versículo 1. Um homem teimoso, uma mulher teimosa, que faz as coisas erradas e o Senhor vive corrigindo. E o Senhor corrige. E a pessoa não quer ser corrigida. E nada dará certo na vida da pessoa, do homem e da mulher, quando eles não querem ser corrigidos. Sabem que estão errados, mas não querem ser corrigidos. Porém, o Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, castiga. Versículo 2. Quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. Porque sabem que vão passar por privações e apertos. Versículo 3. O filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Quem anda com prostitutas desperdiça tudo o que tem. Porque, sabe, é uma fome danada. É uma fome danada que esses tipos de mulheres têm. E o homem que é tolo, o filho que não é sábio, que é tolo, vai ficar na miséria e sem nada, pedindo favor a um e a outro. Versículo 4. Quando o governo é justo, o país tem segurança, mas quando o governo cobra imposto demais, a nação acaba na desgraça. Porque o governo só pensa no seu bolso, só pensa na sua mesa, só pensa na sua família e não pensa na mesa do pobre, do necessitado, não pensa no pobre e nem no necessitado e nem pensa nas famílias que são pobres. Um governo rico, ganancioso e hipócrita, desonesto, que não pensa nos pobres e que age de má fé. Versículo 5. Quem bajula os seus amigos está armando uma armadilha para si mesmo. Versículo 6. Os maus são apanhados na armadilha dos seus próprios pecados, mas os honestos andam livres e felizes. Os honestos andam livres e felizes, porque tudo dá certo na vida deles.
e não são corrigidos e nem são castigados, porque não são maus, nem injustos e nem desonestos. Esse foi o versículo 6. Agora o versículo 7. A pessoa correta se interessa pelos direitos dos pobres, porém os maus não se importam com essas coisas. Versículo... Não, mas antes de eu ler o versículo 8, eu quero falar para vocês. Vamos lá de novo, versículo 7. A pessoa correta se interessa pelos direitos dos pobres, porém os maus não se importam com essas coisas, porque acham que não sente na pele o que os pobres sentem. Acham que não adoecem, acham que não sentem vontade de comer, acham que não passam necessidade, acham que não passam apertos, acham que estão acima do poder. Não estão. Acham que estão acima da inteligência. Não estão. Acham que estão acima da sabedoria. Não estão. Acham que estão acima da bondade. Não estão. Acham que estão acima de Deus, o Todo-Poderoso. Não estão. Porque se até o nosso Pai, o Criador dos céus e da terra, ama os pobres de espíritos e os ajuda e os socorre, porque o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso está acima de todos e de tudo. Agora, todos vocês, vamos ler agora o versículo 8. Porque as pessoas corretas e sinceras que ajudam os pobres e os necessitados estão todas de parabéns. Versículo 8 agora. Os que zombam de tudo põem uma cidade inteira em confusão, mas os sábios mantêm tudo em paz, porque não são briguentos, avarentos, contendeiros. Os sábios não são zombadores. Os sábios não são caluniadores. Os sábios não desprezam os pobres. Eles ajudam os necessitados. Versículo 9. Quando um homem inteligente discute com um tolo, este somente ri, xinga e causa confusão. Um sábio discute com um tolo, porque o tolo não quer aceitar e nem abraçar a correção. Acha que está tudo certo e o que está fazendo é certo. E não quer ouvir o sábio. O versículo 10. Os assassinos odeiam as pessoas direitas, mas os bons protegem a vida delas. Sabem? Sempre tem pessoas boas e honestas que se compadecem dos pobres. Sabe? Versículo 11. O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e domina. Sensata é uma pessoa que compreende e que entende e que se compadece dos necessitados.
Versículo 12. Quando um governador dá atenção a mentiras, todos os seus auxiliares acabam se tornando maus. Versículo 13. O pobre e aquele que o explora só tem uma coisa em comum: o Senhor Deus lhes deu olhos para verem o que é certo e o que é errado. Porém, os que fazem as coisas certas estão de parabéns. Os que fazem as coisas erradas estão indo de mal a pior. Versículo 14. As autoridades que defendem o direito dos pobres governam por muito tempo. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 15. É bom corrigir e disciplinar a criança quando todas as suas vontades são feitas. Ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Sabe, a mãe e o pai que não corrigem o seu filho com os seus desejos, com suas vontades, vai acabar um dia passando vergonha. Vai sentir vergonha porque não ensinou o seu filho. E todas as mães, todos os seus pais, todas as mães, todos os pais estão na terra para ensinar os seus filhos, suas filhas. São vocês que têm que ensinar os seus filhos a amar os outros, a respeitar os mais velhos, a serem dedicados a vocês, pais. Vocês é quem tem que ensinar os seus filhos e não os outros. Vocês é quem tem que abraçar os seus filhos e ensinarem a ele a obedecer e a temer ao Senhor nosso Deus e a obedecer a Deus, o nosso Pai, a Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, como o único Salvador e pessoal das suas vidas, a temê-lo, a obedecê-lo. Porque senão amanhã ou depois vocês todos irão chorar. Versículo 16. Quando os maus estão no poder, o crime aumenta. Mas as pessoas honestas viverão o suficiente para ver a queda dos maus. Somente os honestos e obedientes ao Senhor nosso Deus viverão muito tempo, e muito tempo, para ver a queda dos maus. Está escrito na minha Bíblia e na sua Bíblia. É o versículo 16. Leia, e você vai ver, e ouvir e entender. Agora o versículo 17. Corrija os seus filhos, e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. Isso quer dizer que se você, pai e mãe, corrigir e educar os seus filhos, eles serão um motivo para vocês de riso e de orgulho para todos vocês. Porém, se vocês não corrigem e não castigam os seus filhos, é porque não amam ele. Versículo 18. Um país sem a orientação de Deus é um país sem ordem. Quem guarda a lei de Deus é feliz. Não se esqueçam, Deus manda em tudo e em todos. Deus governa tudo e governa todos. Deus, ele é o superior de todos e de tudo. Versículo 19. Não adianta nada corrigir um escravo somente com palavras, porque
mesmo que ele entenda, não obedecerá. Então é preciso dar umas palmadas. É preciso dar umas palmadas. O Senhor nosso Deus, ele corrige e castiga todos os que o amam. Porém, quando ele corrige, não quer aceitar a correção do Senhor nosso Deus, ele castiga. O castigar do Senhor nosso Deus é dar palmadas. Dá umas palmadinhas, dá umas palmadinhas, que é para ver se o camarada ele vai aprender. O Senhor nosso Deus ele bate, então deixe de ser tolo todos vocês. Deixe de ser ingratos. Corrijam seus filhos, ensinem ele, porque senão amanhã ou depois vocês vão chorar, vão sofrer, vão sentir vergonha, vão sentir desprezo. Versículo 20. Há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar. Versículo 21. O escravo que é mimado desde criança, um dia vai querer ser dono de tudo, do que é do patrão. Versículo 22. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas e discórdias. Pessoas de mau gênios sempre causam problemas e discórdia. Ou seja, quando uma outra pessoa está falando a verdade, ela está contendendo, ela está espalhando. Porque, na verdade, não aceita a correção. Aí o Senhor nosso Deus, o Pai, o nosso Pai corrige. E depois castiga, quando não quer aceitar a correção. Versículo 23. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. Ser humilde é ajudar, abraçar, acolher, dar bons conselhos. Ser humilde tem que ter essas qualidades. Se não tiver essas qualidades, não é humilde. Verso 24. O companheiro de um ladrão é o pior inimigo de si mesmo. Se ele disser a verdade no tribunal, será castigado. Se não disser, Deus o amaldiçoará. Se não falar a verdade. Se não falar a verdade, não contar a verdade, por falar mentira, contar mentira, o Senhor nosso Deus, amaldiçoa, castiga. Verso 25. É perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. Então não tenha medo dos inimigos, porque o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Ele te dá a confiança de prosseguir e vencer. Versículo 26. Todos querem agradar as pessoas importantes, mas o Senhor dá o que cada um merece. Por que não agradar os pobres? Por que não agradar uma pessoa que são necessitadas, em vez de agradar os ricos? Por que não? Todos querem agradar as pessoas importantes, mas o Senhor dá o que cada um merece. Versículo 27. Os homens direitos não toleram os maus, e os perversos não toleram os que vivem honestamente. Os homens direitos não toleram os maus, e os perversos
não toleram os que vivem honestamente. É uma guerra. É uma disputa. O mal nunca vai querer o bem dos que fazem o bem. Sempre querem prejudicá-los. E o bem nunca vão aceitar que o mal vença. Assim é o Pai, o Criador de todas as coisas, de tudo e de todos. Nunca vai deixar que o mal vença o bem. Nunca vai permitir. E na verdade, nenhum que não se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus maus pecados, das suas maus condutas, entrarão no reino de Deus. Nunca entrarão no reino dos céus. Porém, arrependam-se. Todos que praticam o mal, arrependam-se dos seus maus caminhos, das suas maus atitudes, das suas maus ações. Arrependam-se. Creiam no Senhor Jesus Cristo, o Messias. Creiam nele. Se arrependam. Se batizem. Procure as igrejas. Procure os pastores. Procure os presbíteros. Procure os diáconos. Procure os auxiliares. E recebam de Deus o batismo. Descendo as águas, se batizando, permanecendo até o fim, esse será salvo. Marcos capítulo 16, versículo 16. Meus irmãos, agora todos vocês fiquem com a gloriosa paz do Messias chamado Cristo Jesus e até logo. Agora pode fechar suas Bíblias.